Amém. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Não há ninguém maior do que Ti, Senhor. Não há ninguém maior e nem melhor do que o Senhor Jesus. O Teu Espírito nos consola, a Tua bondade nos alcançou, a Tua misericórdia é o que nos faz viver. Nada é maior do que o Senhor. Eu declaro que nesse lugar, ninguém e nada nunca será maior do que o Senhor. Amém? Amém. Queridos, eu vou me esforçar aqui. Eu queria que você me desse os próximos 20 minutos agora. 20 minutos. Para que eu possa liberar uma palavra que Deus me deu para esse próximo ano, para esse lugar. Esse ano de 2020, a frase que eu mais escutei de profetas desse lugar, de profetas de outros lugares, de pessoas que me ligavam, era: não tema. Lúcio, não tema. Não tenha medo. Não tenha medo. E essa semana eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor quer dar uma palavra para a igreja, mas a palavra que eu mais ouvi, a frase que eu mais ouvi é: não temas, mas eu sei que não é isso que o Senhor quer liberar para 2021. E o Espírito Santo falou comigo lá no quarto, há uns 3 dias atrás, eu orando, e o Espírito Santo falou assim: Lúcio, de que você tem medo? Você tem medo do meu propósito? Ou você tem medo das circunstâncias do percurso? Uma pergunta enigmática. Porque a maioria das vezes a gente diz não para o propósito de Deus, porque a gente tem medo, não é do propósito, a gente tem medo é do percurso e as circunstâncias do percurso. A maioria das vezes o que nos faz desistir não é não crer que existe um propósito, é não dar conta de viver as circunstâncias do caminho do propósito. E Deus falou: você tem medo do propósito ou das circunstâncias? E Ele me levou a lembrar de Pedro de novo, uma palavra que eu tanto preguei aqui. E Ele falou: Lúcio, quando Jesus andou sobre as águas, havia um barco com seus discípulos, e eles ficaram apavorados, eles ficaram com muito medo, porque eles estavam com medo da circunstância que eles estavam vendo, tempestade, sozinhos, e de repente alguém andando sobre as águas. E Ele falou: mas a mesma circunstância que fez aqueles discípulos sentirem medo, também impulsionou um discípulo chamado Pedro a ter mais coragem do que qualquer outro naquele lugar. A mesma circunstância que fez os discípulos tremerem, fez Pedro sair do barco e andar sobre as águas. Então eu deixo uma palavra para você já de início aqui, querido. Nesse ano de 2021, não pense que as tempestades vão cessar, não pense que a escuridão vai cessar, situações difíceis virão, mas Jesus virá ao nosso encontro, e o que vai fazer você viver o sobrenatural, não é você ter medo, mas é você não olhar para as circunstâncias e olhar para o Senhor. Pedro olhou para Jesus, e quando Pedro andava sobre as águas, a Bíblia diz que Pedro também afundou. Mas Pedro não afundou porque a tempestade estava intensa. Pedro não afundou porque o vento era contrário, porque o cenário continuou o mesmo. Pedro afundou porque Pedro duvidou que Jesus tinha chamado ele. Então em 2021, querido, não duvide que foi Deus que te chamou. Não duvide que é o Senhor que te chamou em meio a essa tempestade que nós estamos vivendo, em meio a esse caos que nós estamos vivendo, em meio a cenários que estão prospectando para um ano mais difícil ainda. Não tema a tempestade, mas tenha certeza de que aquele que te chamou te espera para ver você viver o sobrenatural em 2021. Ter medo da circunstância muitas vezes nos faz parar e esquecer de que o Salmo 23 nos diz que o Senhor é o meu pastor. E de que o Senhor, em 2020, em 2021, em 2050, em 2100, o mesmo Senhor que é o meu pastor, Ele vai me conduzir a pastos verdejantes e a águas tranquilas.
Mas o mesmo Senhor também disse que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu passe o que eu passei em 2020, mesmo que eu veja pessoas que eu amo doentes, mesmo que eu veja pessoas que eu amo partirem para a glória, mesmo que eu perca o meu emprego, mesmo que a situação seja difícil, mesmo que tudo isso aconteça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. E o Senhor foi ministrando no meu coração e foi falando: meu filho, você está entendendo? Você não pode ter medo do propósito, porque fui eu que chamei você e aquela igreja. Porque não, vocês não podem duvidar que fui eu que chamei vocês. Mas as circunstâncias estão fazendo vocês temerem, porque vocês têm dúvida. Então não duvide. Quando Deus chegou para Gideão estava prestes a viver um sobrenatural de Deus, vencendo um exército gigantesco com apenas 300 homens. E Gideão era alguém que estava no lagar era lugar de pisar uva. Gideão estava ali escondido, com medo dos midianitas, estava ali malhando trigo, escondido, com medo. E Deus chegou para Gideão e falou assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão disse: eu sou o menor de todos, eu sou o menor da casa. Quantas vezes esse ano a gente se viu tão pequeno diante dessas situações? Quantas vezes esse ano a gente se sentiu o menor de todos, o incapaz de todos? Esse ano mostrou para nós que realmente somos incapazes em nós mesmos. Gideão disse: eu sou o menor dessa casa, mas tinha algo em Gideão que tinha o propósito de Deus inserido na personalidade dele, e é isso que Deus quer falar para essa igreja também no final de 2020. Deus disse para Gideão que ele era varão valoroso, e que Deus era com ele. Disse: o Senhor é contigo. E ele disse: se o Senhor é conosco. Deus disse: eu sou contigo. E ele disse: se o Senhor é conosco. Sabe quem são as pessoas que não vão temer nesse ano de 2021? Aqueles que pensam no coletivo e não no individual. O Senhor é comigo? É, mas o Senhor é conosco. O Senhor é com a minha casa, o Senhor é com a minha família, o Senhor é com a igreja, o Senhor é com seus filhos do mundo, o Senhor é conosco. E isso te habilita a não temer. Muitas coisas que tem feito nos parar esse ano, que fez a gente ficar com medo, me fez ficar com medo, foi não saber viver os processos do novo. E Deus disse para mim: olha, Lúcio, esse ano eu ensinei vocês, como eu ensinei o meu apóstolo Paulo, quando ele escreveu: aprendi a viver na pobreza, aprendi a viver tendo dinheiro, aprendi a viver tendo roupa, aprendi a viver não tendo roupa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a viver num ano onde amigos ficaram doentes, e aprendi a viver num ano em que Deus deu filhos para alguns outros amigos. Aprendi a viver num ano em que eu vi muita gente, muitos amigos próximos ficarem sem recursos. E aprendi a viver que nesse mesmo ano Deus levantou pessoas no reino de Deus com muita prosperidade. Aprendi a viver na minha casa, debaixo de muita pressão, e aprendi a viver na alegria de servir ao Senhor. Porque esse ano, eu aprendi definitivamente que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Eu quero ler com você aqui rapidamente, para a gente concluir essa mensagem. Abra sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 23, verso 11. Atos 23, verso 11. Todo mundo achou aí? Irmão,
a palavra que Deus deu para essa igreja local, nós temos uma palavra sobre o ministério, e eu sei que é a direção de Deus para todo o ministério, mas a palavra que Deus, presta bastante atenção nisso aqui agora, que você vai pegar essa chave, essa semente aqui hoje, e vai sair com ela para 2021. A palavra para essa igreja local, esse ano de 2021, nessa igreja, coloca aí para a gente lá, Eric, pode pôr o banner lá, depois você volta o versículo, coloca para a gente lá. Conseguiu achar? 2021 para esse lugar, Deus me disse, Lúcio, para vocês é o ano da coragem. É a palavra que estará sobre nós durante o ano de 2021. O ano da coragem. O ano de ter coragem de fazer muita coisa que a gente não fez. Porque a gente pensou muito na opinião dos outros, no que as pessoas iam pensar, no que seria a reação das pessoas. E Deus disse, esse ano eu vou dar coragem para vocês, e vocês vão fazer tudo o que eu disser para vocês fazer. Amém, querido? Você recebe essa palavra aí no teu coração? Você recebe? Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém? Então, vamos lá. Atos 23, verso 11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor apresentou-se a ele e disse, Paulo, tem bom ânimo, como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Em outras versões diz, Paulo, tem coragem. Tem coragem, Paulo. Para você entender o contexto dessa mensagem, rapidamente, o apóstolo Paulo estava pregando aos gentios, e o apóstolo Paulo estava pregando a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. E Paulo então se deparou primeiro com o poder político, com os romanos, e aí ele se depara também com o poder religioso, que era dos judeus. E o poder político e o poder religioso, juntos, pegaram Paulo para ser morto. E Paulo então foi preso. Paulo estava preso quando ele escreveu, quando Atos descreve aqui a respeito dessa passagem. O apóstolo Paulo estava preso. Então entenda a primeira coisa aqui essa noite, querido. Muitas vezes, para Deus falar no nosso coração acerca de termos coragem, Deus precisa nos parar. Deus precisa nos parar. E muitas vezes o parar de Deus não é do jeito que eu queria, porque eu queria parar de férias na Disney. Eu queria parar de férias, em férias num resort. Mas Deus muitas vezes nos para numa pandemia. Deus nos tranca dentro de casa. Deus nos coloca apreensivos com pessoas lá no hospital. Deus para a gente do jeito que Ele achar que tem que parar, e principalmente em situações difíceis. Porque o apóstolo Paulo ficou preso. Agora entenda uma coisa, Deus nos para e às vezes nos prende em situações, porque Deus quer silenciar as vozes ao nosso redor, para que a gente possa ouvir somente a voz de Deus, irmão. Então deixa eu dizer uma coisa para você, você não está preso no medo de 2020, você não está preso nessa pandemia de 2020, você não está preso na situação difícil financeira de 2020, você não está preso nesse lugar, foi o Senhor que te parou para você ouvir o que Ele tem para te dizer. Agora, por que a gente não ouve a voz de Deus? Por que é tão difícil ouvir a voz do Senhor, irmão? Porque muitas vezes não estamos mais no lugar onde Deus falava conosco. Vou repetir para você. Muitas vezes não ouvimos a voz de Deus, porque saímos do lugar onde Deus fala conosco. A Bíblia diz a respeito do profeta Samuel, quando ele era criança, a sua mãe Ana deixou ele na casa do sacerdote Eli, para que fosse criado por um sacerdote desviado. Para vocês terem uma ideia, o pai estava desviado, e os filhos dele, que podia sobrar alguma coisa, a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. E Samuel então foi inserido nesse lugar onde havia gente desviada e os filhos corrompidos. Mas a Bíblia diz que a voz do Senhor veio. Samuel, ainda menino, estava no quarto, e aí ele ouviu uma voz dizendo, Samuel, Samuel. Ele saiu do quarto e foi até o sacerdote Eli. Ele achou que era Eli que estava chamando ele, e falou, o senhor me chamou? E Eli, sacerdote desviado, falou, não fui eu não, volta a dormir. Samuel voltou para o mesmo lugar, ouviu de novo a voz, Samuel, Samuel.
Samuel saiu do quarto e foi em Eli de novo, falou: Eli, o senhor me chamou? E aí então, Eli, mesmo desviado, entendeu que era a voz do Senhor. E ele disse para Samuel: Samuel, volta para o quarto, porque quem está falando com você é o Senhor. Volta lá e diz: eis-me aqui. Samuel voltou para o quarto e novamente o Senhor falou: Samuel, Samuel. E ele disse: Senhor, eis-me aqui, o teu servo te ouve. Então entenda uma coisa, Deus não para de falar. Deus não parou de falar com Samuel, mas Samuel saía do lugar onde Deus estava falando. Então entenda uma coisa, que em 2021, não saia do lugar onde Deus fala com você. Não tente buscar a voz de Deus em outros lugares, busque a voz de Deus na intimidade que Ele fala com você, porque Deus não para de falar com seus filhos. Ouça a voz. O apóstolo Paulo estava preso, e o apóstolo Paulo estava para ser morto. O apóstolo Paulo então faz um apelo, e ele diz: olha, eu sei que vocês estão querendo me matar, mas eu sou cidadão romano, e para um cidadão romano, ele não podia ser açoitado e não podia ser morto. Quando ele disse isso para o chefe da guarda romana, o chefe da guarda romana olhou para ele assustado e falou: como? Eu paguei muito dinheiro para ter cidadania romana, porque naquela época você tinha que comprar cidadania romana, e custava caro. E Paulo disse para ele: não, eu sou cidadão romano de nascença. Então entenda uma coisa, o que muita gente sem Deus está fazendo força para comprar, no poder financeiro, no poder do mundo, Deus te dá de graça. De graça. Paulo falou: eu não precisei gastar um centavo. E tem mais, todas as vezes que a situação apertar, e que o propósito de Deus ainda não se cumpriu na sua vida, entenda que Deus já preparou o livramento antes da pressão acontecer. Só uns 3 recebeu aqui. Deus já preparou o livramento antes da pressão acontecer. O apóstolo Paulo então apelou para Roma, só que havia um plano de matá-lo. E o apóstolo Paulo então, acorrentado, aprisionado, o verso que nós lemos diz que o Senhor veio e se colocou ao lado de Paulo. Isso nos remete a uma coisa, e é interessante: Deus não veio na frente e nem veio atrás de Paulo, porque a Bíblia diz que Deus é aquele que vai na frente, quebrando correntes, e também diz que Deus é aquele que protege a nossa retaguarda, mas nessa passagem diz que Deus se colocou ao lado de Paulo. Sabe por quê, querido? Quando você precisa se encher de coragem e a situação está difícil, Deus não precisa ir na frente nem atrás. Deus é tão misericordioso e te ama tanto, que Ele vem para andar do seu lado. 2021 é o ano que Jesus vai andar do lado dessa igreja. Do lado. E ele diz que então a voz soprou no ouvido dele: Paulo, tem coragem, Paulo. Você ainda tem que testemunhar lá em Roma o que você testemunhou em Jerusalém. Pois eu digo para você, igreja Sal da Terra do Pirapitinga, você vai testemunhar em 2021 tudo aquilo que Deus fez, nós vivemos em 2020, tudo que nós passamos em 2020, como eu disse domingo passado, vai ser testemunho em 2021. Deus está dizendo: coragem, igreja, o que vocês vivenciaram em 2020, vocês vão testemunhar em 2021. Tenha coragem. Tenha coragem, seja corajoso. E o apóstolo Paulo então, ouvindo a voz do lado, me trouxe no meu espírito uma passagem que está lá em Filipenses 2, quando a Bíblia diz que Jesus, para descer à terra, Jesus se esvaziou de tudo que ele era, e desceu à terra como homem. E aqui na terra como homem, ele disse para nós: tomai do meu jugo. O que é tomar do jugo, irmão? O que é um jugo? Quem já viu um carro de boi aqui? Quem já viu um carro de boi?
Vocês já viram que os bois que são atrelados no carro de boi, eles colocam uma espécie de madeira no pescoço deles? Aquilo ali a gente chama de canga, muita gente chama de canga, mas é chamado de jugo. Por quê? Porque os bois precisam estar nivelados, precisam estar no mesmo nível, e isso revela para nós que nós devemos ser cheios de coragem, porque Deus se esvaziou do que Ele era, desceu aqui na terra para dizer para mim e para você: você é humano, eu também sou, então toma do meu jugo, anda no meu nível, aprende de mim que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso. Agora, tem uma pergunta que não quer calar. Como que uma igreja que aprende com aquele que é humilde e manso se torna tão feroz e arrogante? Como que a igreja muitas vezes age com desprezo, com orgulho, com soberba? Se nós aprendemos com Jesus, a igreja precisa ser humilde e mansa. O mundo não espera que quem vença a guerra seja o príncipe da guerra, porque a Bíblia nos diz que quem venceu a guerra foi o príncipe da paz. E Jesus não só disse para Paulo ter coragem, como ele apontou um rumo. E ele disse: você irá para Roma. E hoje eu declaro sobre essa igreja: nós iremos para 2021 debaixo de uma direção de Deus, aonde Deus disse para esse lugar: tenham coragem. 2021, o ano da coragem, em nome de Jesus. Se você recebeu, aplaude o nome do Senhor.